Quantos aqui receberam o post que a gente postou em nossos grupos internos de WhatsApp, nas nossas mídias sociais? Os irmãos aí, levantem a mãozinha que também recebeu da mensagem de hoje. Então quase 80%, acredito eu, não recebeu o post, mas não tem problema não. Eu sempre compartilho qual o tema, é claro. Eu gosto de compartilhar qual é o tema da mensagem, para que você consiga absorver, para que você tenha pelo menos um norte, um referencial. Eu costumo dizer que a gente não consegue lembrar de toda a mensagem. Eu digo isso na maior normalidade, na maior naturalidade. Ah, pastor, mas você não se sente ofendido de você pregar 40 minutos, 50 minutos ou 1 hora e as pessoas não lembrarem da sua mensagem? Não, a questão não é essa. A gente realmente não lembra de muitas coisas ou de grande parte. Mas o título ou o tema é como um carimbo, é como um medalhão, é como um símbolo que nos fará recordar daquele tema e de pontos importantes. E de repente um ponto da mensagem é mais importante para uma pessoa, o outro ponto é mais importante para outra pessoa. Mas eu faço questão que pelo menos, por favor, você não se esqueça do tema da mensagem de hoje. E você possa voltar para casa ruminando, digerindo esse tema e aquilo que você se lembrar e que Deus ele fale ao seu coração. Muito bem, sem mais delongas, o tema da mensagem dessa noite é contrastes. Eu vou repetir mais uma vez, eu peço licença a você, e quero repetir mais uma vez, contrastes. Eu conversava com o Rodolfo sobre esse tema, e ele falou assim, pelo menos parafraseando, acredito que foi nesse sentido, que é um tema que chama a atenção, já de imediato, não foi isso, Rodolfo? E eu acredito que realmente esse tema, contrastes, é um tema convidativo que nos fará refletir sobre coisas importantes a respeito da vida cristã. E eu fiz questão de anotar aqui o significado do dicionário da palavra contrastes. Eu fiz questão de anotar para que, de repente, se a minha memória ela falhasse, vocês não fossem prejudicados com a informação do sentido no dicionário da palavra, do termo contraste. Conceito de contraste: grau marcante de diferença ou oposição entre coisas da mesma natureza, suscetíveis de comparação. Ou seja, é o que? Um grau de oposição, um grau de quê? Diferença. Mas eu acredito, queridos, enquanto eu compunha esse esboço e Deus colocava palavras no baú do meu coração, eu pensava e refletia juntamente com o Senhor que a maior dificuldade dessa mensagem de hoje não é o entendimento semântico da palavra, do conceito, do termo contraste, porque eu acabei de ler para vocês e eu sei que vocês entenderam o que significa contraste, uma diferença, sim ou não, uma oposição marcante de coisas que são semelhantes. A nossa maior dificuldade não é o entendimento conceitual, a nossa maior dificuldade não é o nosso entendimento semântico, mas o entendimento, que é aquilo que a gente vai ver daqui a pouco, quais são as diferenças, quais são os contrastes, com aquilo que de fato distingue e difere o servo de Deus daquele que não serve a Deus, o justo e o perverso. Mas apenas para exemplificar um pouco a questão do conceito do termo contraste, imagine só um relógio. Quem usa relógio aqui, levanta o braço. Eu particularmente não uso relógio, mas uma boa parte dos irmãos usa relógio. Então você imagina que nós temos um irmão aqui, do lado esquerdo, que usa um relógio, que ele, com seus ponteirinhos, e são quantos ponteiros que nós temos no relógio? 3 ponteiros, segundos, minutos e depois horas. Esse relógio é um relógio chamado o quê? Analógico. E do lado direito, nós temos algum irmão que tem um relógio também, mas ali fica piscando
os segundos, e depois mostra os minutos, e depois também vai mostrando a passagem das horas. É um relógio digital. Ambos são relógios. Lado esquerdo eu tenho um relógio analógico, lado direito eu tenho um relógio digital, mas você percebe que a função é a mesma, é marcar os segundos, é marcar os minutos, é marcar as horas, mas há um contraste. Em que sentido é o contraste? O modo como eu visualizo as horas no relógio analógico, como eu visualizo as horas no relógio digital. Ou, por exemplo, uma caneca azul difere de uma caneca, me diga uma outra cor qualquer. Uma caneca amarela, que seja. São inúmeros os exemplos. Ou nós falamos muito também de diferenças ou de contrastes sociais. Nós vivemos em um mundo, nós vivemos em um país, vamos falar da nossa realidade. Quantas são as diferenças? Quantos são os contrastes sociais que nos cercam? São pequenos ou são grandes os contrastes que nos cercam? Entre o pobre e entre o rico. São muitos. Nós estamos falando de coisas semelhantes agora, de indivíduos, porque o pobre, ele não é menos humano do que o rico, ou é? Ele é tão humano quanto? E o rico também, mas qual é o contraste? É o dinheiro, é o acesso a oportunidades e uma série de coisas. Eu faço essas ilustrações apenas para os irmãos entenderem que o contraste, ou os contrastes, existem em todas as situações, tanto em objetos, tanto em circunstâncias, tanto em relações, tanto quando nós falamos de pessoas, e eu não me refiro a um ser maior ou menor, mas existem sim diferenças. Mas o ponto específico que eu quero ministrar aos irmãos nessa noite se baseia em Malaquias, capítulo 3, versículo 18, e esse é o texto de base da mensagem de hoje. E eu quero convidar você a abrir, por favor, a sua Bíblia, no último livro daquilo que nós consideramos conceitualmente como Antigo Testamento, Malaquias capítulo 3, versículo 18, quem achou, diga amém. Diz assim um texto: então vereis outra vez a diferença. Tem a palavra diferença na sua Bíblia? Será que eu posso, sem medo de errar, sem nenhum prejuízo semântico, sem ferir a estrutura do texto, dizer que há um contraste aqui? Sim ou não, pessoal? Me ajudem, vamos refletir juntos. Então nós veremos o quê? O contraste. Nós veremos a diferença, a oposição entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Eu quero que fique muito claro para você que nós temos aqui um contraste, nós temos uma distinção, nós temos uma oposição, uma separação. Nós temos dois grupos aqui de pessoas. Nós temos o perverso e nós temos o quê? O justo. Nós temos aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. E a nossa grande dificuldade, eu disse a vocês, não é semântica, não é conceitual, não é circunstancial, não é observar um objeto ou outro, uma caneca, um relógio, não. Mas a nossa grande dificuldade é rompermos com paradigmas culturais, fundamentalistas, religiosos e ideológicos que nos foram passados, que nos foram herdados, porque nós aprendemos que a diferença entre o justo e o injusto, ou o justo e o perverso, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus, é uma diferença pautada e estabelecida a partir daquilo que a gente vê, a partir daquilo que a gente consegue notar e observar com os nossos olhos. Esse texto já foi lido quando eu era
adolescente, e faz tempo isso, viu? Muito, muito tempo, na verdade. Dezenas e dezenas de vezes pelos meus pastores, pelos meus líderes de mocidade, de juventude, por minha liderança, e eles pregavam de maneira, sabe, tão acalorada, tão apaixonada, dizendo que nessa noite eu vou te mostrar nas Escrituras, meu irmão, qual é a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Eita glória! E aí, como jovem, eu ficava entusiasmado, com o coração aberto, um coração receptivo, pensando, agora eu vou entender uma coisa boa, agora eu vou entender uma coisa que vai fazer com que eu caminhe e avance na vida, porque eu sempre tive, como você também, sempre teve e tem ainda, um grande amor por Deus no seu coração. E eu abria o meu coração e começava a escutar, porque aquele que serve a Deus, ele não usa bermuda. Aquele que serve a Deus não joga bola. Aquele que serve a Deus, o justo, não vai no cinema. Aquele que serve a Deus não assiste novela. Aquele que serve a Deus, aquele. E quem não serve a Deus é aquele que joga bola, que usa bermuda, que vai no cinema, que come isso, que come aquilo outro. E eu ficava pensando na minha inocência, ou melhor, na minha ignorância pueril e da minha juventude, de que aquele era o caminho da verdade, aquele é o contraste, aquilo que me diferenciava então, como justo, como santo, daquele que era injusto e profano. Queridos, nós precisamos recordar sempre que possível a respeito da verdadeira diferença, daquilo que de fato nos marca, daquilo que nos distingue no mundo espiritual, se você serve a Deus ou se você não serve a Deus. Pastor, mas essa igreja é uma igreja tão madura, é uma igreja que já conhece isso de trás para frente, já conhece isso, sim, já sobremaneira. Nós somos capazes de citar todos os versículos, pastor, em ordem cronológica, para explicar para o Senhor aquilo que o Senhor está falando nessa noite. Eu sei disso, que você sabe, eu sei que você conhece todos os textos, eu sei que você conhece a ortodoxia, mas eu repito, a questão não é conceitual, a questão não é semântica. Nós não podemos simplesmente entender ou diferenciar que nós estamos falando de canecas nessa noite. Nós não estamos falando de relógios analógicos ou relógios digitais. Nós não estamos falando do pobre e do rico, mas estamos falando de consciências humanas. Estamos falando de corações. Estamos falando daquilo que Deus trabalha, opera e faz dentro de cada um de nós. E eu me lembro que no meu tempo de mocidade, eu nunca gostei muito de esportes, já deu para observar isso, né? Pelo meu porte atlético. Mas eu gostava de vez em quando de assistir jogos de futebol. E eu morava, a minha família sempre foi uma família de missionários, de pastores, uma família sempre na igreja. E eu morava naquilo que a gente chama de casa pastoral, ou para os católicos é aquela casa paroquial. Os irmãos já devem ter visto isso em inúmeros lugares. Então eu, filho de pastor, estava numa bela tarde de sábado, torcendo fervorosamente para o time do meu coração, quando entra na sala o presbítero da igreja do meu pai. Porque lá tem essa hierarquia, presbítero não é pastor, e pastor não é presbítero. E pensa num sabão, e pensa numa repreensão. Como é que você, filho do pastor, jovem, como que você, futuro líder dessa igreja, e aí aquela descascada que vocês podem imaginar, e o meu coração fechou, e eu pensando, gente, mas como eu sou capaz de desagradar a Deus assim? Quem já teve esse sentimento alguma vez na sua vida? Como é que eu fui capaz de estar aqui torcendo, de bermuda, assistindo televisão,
e desagradando a Deus, porque o contraste até então era a partir de usos e costumes. O contraste até então era a partir de comida, de bebida, de roupa, daquilo que você usa, daquilo que você faz, daquilo que você não faz, o lugar que você frequenta. E hoje os grupinhos, as elites religiosas fazem do mesmo modo. E as pessoas são diferenciadas, são distinguidas a partir dessas coisas banais e extremamente ridículas. E infelizmente, queridos, existem milhões e milhões de amados servos do Senhor, provavelmente você que me assiste agora, que me acompanha agora nesse momento, esteja sendo conduzido ou aprisionado por um conceito semântico e religioso fundamentalista de que o santo, de que o justo, aquele que serve a Deus, ele precisa ter uma roupa diferente, ele tem que ter uma comida diferente, uma bebida diferente, um corte de cabelo diferente, ele precisa ter coisas diferentes do ponto de vista externo. Mas não, queridos, o que deve ser diferente de fato é o nosso coração, é a nossa consciência. Nós precisamos então pedir que Deus trabalhe no nosso coração e na nossa consciência, porque roupa não leva você a lugar nenhum, comida não leva você a lugar nenhum. Aliás, leva, o único lugar que a comida leva a cada um de nós, você sabe para que lugar é esse? É para o banheiro. Jesus falou isso, que o que contamina o homem, o que faz do homem perverso, maligno, é a bermuda que ele usa, ou de repente a túnica, né? Na época dele, porque não podia usar uma túnica colorida demais. Jesus Cristo, ele chamou para si os discípulos, os 12 apóstolos, e eu tenho certeza que ele fez uma análise minuciosa, e ele descartou muita gente, porque a túnica era colorida demais. A sua sandália é muito moderna, a sua alparcata não serve para andar comigo. Vocês imaginam um Cristo assim? Jamais. Eu vim de ônibus para cá. Todas as vezes eu venho de ônibus, ou praticamente a grande maioria das vezes eu venho de ônibus. E aí eu estava imaginando, sentado ao meu lado, do outro lado, um senhor que, pelos trajes ou pelo estereótipo, eu percebi, pelo menos, que ele ia à igreja também, como eu. E eu pensava, não querendo julgar a pessoa pelos trajes, mas como a gente, às vezes, pelo estereótipo, entende algumas situações, eu quero apenas exemplificar. E ele estava muito bem trajado, muito bem vestido. Ele não estava assim como eu, que estou parecendo um atendente de departamento de loja de conveniência. Pois não, boa noite, qual o seu pedido? Já tem o cartão da loja, quer dividir em 2, em 3 vezes? Não estava assim como um atendente de loja de departamento, mas estava com um sapato bem lustrado, um terno bem cortado, sabe, Rodolfo? Já viu isso? Hein? Uma calça bonita, uma camisa social amarela, não era um amarelo berrante, mas um amarelo bonito. E interessante, até a máscara dele era do mesmo pano, da mesma cor da camisa, da blusa, para combinar. Uma Bíblia Thompson, de 0,5 metro, debaixo do braço, com letras gigantes. E aí ele me olhou, eu olhei para ele, e assim ele ficou meio sem graça, ele viu a minha Bíblia, mas assim, puxa, porque não combina, né? Calça social e camiseta é uma coisa meio estranha, né? E aí ele não me cumprimentou com a mão, mas apenas uma troca de olhares. E às vezes a gente pensa que o ser humano, ele é o que veste. Que o ser humano, que o cristão, a santidade dele é aquilo que ele veste, aquilo que ele come. Irmão, camiseta não traz santidade. Sapato não traz santidade. Nada disso muda a vida do homem. E corrigindo o texto, Jesus disse que aquilo que contamina o homem é o quê?
é aquilo que sai, não é aquilo que entra, porque vai para um lugar escuso. É isso que contamina o homem. Contrastes. Falar de contrastes na perspectiva cristã é falar de consciência. É perguntar que tipo de consciência tenho eu. Nós temos que pensar que tipo de consciência nós temos, que tipo de coração nós temos, que tipo de visão nós temos, o que é aquilo que nos move. Talvez você esteja já muito à frente, de repente, de pessoas que pensam que roupa, que costume traz santidade. Mas será que existem questões ainda pontuais no seu coração que te abalam, que pensam que faz você pensar que a sua santidade é construída ou edificada por coisas, ou pelo modo como você de repente fala? Será que existem reservas na sua alma que te prendem a um mundo religioso, ao mundo pequeno, ao mundo fantástico, fantasioso? Nós precisamos nos averiguar, nós precisamos passar o nosso coração e a nossa consciência por essa peneira espiritual, a fim de identificar dentro de nós se existe algum caminho mau de fato, se existem trevas no nosso coração, ou se eu julgo o outro, se eu julgo o próximo, por questões pontuais, por essas bobagens, essas trivialidades. Contraste, ou o contraste daquele que serve a Deus, e daquele que não serve a Deus, é algo que parte, na verdade, de uma profunda e de uma intensa compreensão de duas coisas que eu quero começar a compartilhar com os irmãos a partir desse ponto. Nós, todos nós, igreja, todos nós, seres humanos, seja espírita, seja católico, seja protestante, seja ateu, umbandista, não importa, nós precisamos entender que existem duas ações, duas verdades que são polarizadas, que são contrastantes também no universo, mas acabam reunindo o homem diante de um palco da decisão. São duas verdades que eu quero compartilhar através de duas perguntas. Eu quero fazer duas perguntas para você e que você reflita. Pastor, se o problema do homem não é a camiseta que ele veste, que não torna ele santo, ou torna ele profano, perverso, ou torna? Se o problema dele não é o relógio analógico ou digital, a caneca azul ou amarela, ou qualquer coisa, qual é o problema do homem? É a primeira pergunta. Queridos, o problema do homem é a queda. Esse é o real problema do homem. Mas infelizmente, ao falarmos sobre queda, existem alguns conceitos equivocados, ou entendimento equivocado sobre o que é a queda. Não, mas eu sei explicar, pastor Josué, o que é a queda. Há muito tempo atrás, está registrado, a gente vai contar uma história, de que o homem, lá no jardim do Éden, ele comeu de um fruto proibido. Você já ouviu essa história dezenas e milhares de vezes. E o pecado então de transgressão ou a queda foi comer uma fruta. Esse foi o pecado. E o homem, a partir desse pecado, ele caiu. E por ter caído, ele começou a fazer coisas que desagradavam a Deus. E essas coisas mudam de tempo em tempo, de ano em ano, de geração em geração. Elas vão mudando de acordo com as situações e as circunstâncias, de acordo com a denominação, de acordo com a cultura, de acordo com o país, de acordo com a igreja, de acordo com a mente e com a cabeça do pastor. É um modismo religioso, é um modismo cultural, é um modismo doutrinário. Então as coisas vão sendo feitas e outras coisas não vão sendo feitas, e aí nós temos um parâmetro então para medir se você é justo ou se você é perverso, se você serve a Deus ou se você não serve a Deus. Mas a grande verdade que nós temos que entender
todos os dias das nossas vidas é que esse problema, o real e verdadeiro problema do homem chamado queda, sim, trouxe ao homem o pecado, trouxe ao homem os pecados, mas esse pecado, e esses pecados que são cometidos, simplesmente são o resultado de uma escolha, de uma decisão, que o homem decidiu se apartar, se afastar de Deus, no seu coração e na sua consciência. E eu digo a você, ainda que você não tenha nenhum problema com usos e costumes, ainda que você não tenha nenhum problema com essas coisas tão bobas e triviais, nós ainda temos muito problema de separação entre nós e o Senhor, dentro do nosso coração e na nossa consciência. Você não tem problema em distinguir canecas, você não tem problema em distinguir relógios, analógicos de digitais, mas eu sou extremamente problemático, deficiente e debilitado em resolver os problemas da minha consciência. A segunda pergunta, então, qual é a solução para esse homem caído? Qual é a solução para esse homem pecador, distante de Deus? E a grande verdade, que ela está do outro lado, no sentido, porque é um caminho inverso, porque a queda, aquele que não é o serafim, o querubim, e é um protótipo apenas ali, de algo que aconteceria no próprio coração do homem, aquele que não é Deus, aquele que não é Senhor, aquele que é uma criatura, diz, eu vou subir, eu vou me exaltar, e eu serei, e ele se aparta, se distancia, e o homem faz o mesmo, o homem reproduz essa queda, porque isso é o mal, é a ausência do bem, e não uma coisa, ou coisas, ou uma natureza, ou uma essência, mas é uma consciência maléfica, que se opõe à consciência do bem, que é o próprio Deus. Então o caminho de cura, o caminho de recuperação é a redenção que Deus o Pai proporcionou em Cristo Jesus, o nosso Senhor, desde os tempos eternos. Não existe outro caminho, não existe uma outra solução, não existe escape para o homem, a não ser abraçar a obra redentora de Cristo Jesus. O meu problema de consciência somente será resolvido a partir do momento que eu, muito mais do que entender, mas eu começar a experimentar nas profundezas da minha alma e do meu ser a cruz do Senhor, a redenção do Senhor. Quando eu começar a experimentar e provar a morte de Cristo, para que a morte de Cristo também seja a minha morte, porque eu fui unido à morte do Senhor. Quando eu começar a experimentar a ressurreição de Cristo, porque a ressurreição de Cristo também é e também foi a minha ressurreição no Senhor. E então essas coisas banais e triviais, essas coisas mesquinhas que nos fazem olhar para fora e julgar as pessoas por aquilo que elas vestem, por aquilo que elas comem, onde elas andam, se elas usam piercing, tatuagem, bermuda, se elas usam caneca vermelha ou azul, relógio analógico ou digital, tudo isso desmorona, porque nós compreendemos que de fato e de verdade o que move o homem é a sua consciência, nada mais e nada menos. A nossa preocupação deve ser com a nossa consciência, o nosso tesouro é a nossa consciência, aquilo que há de precioso em nós é a nossa consciência, é o nosso arbítrio, é a nossa capacidade volitiva, é a nossa escolha de estarmos todos os dias, todas as manhãs, quando você acorda e você faz aquele café cheiroso, e você come aquele pão gostoso e quentinho, e passa margarina ou passa manteiga, e sente aquele cheiro, e você come, e você sacia a sua fome, mas sempre haverá uma outra fome, e sempre haverá uma outra decisão muito maior, porque você está todas as manhãs diante de duas árvores, diante da árvore da vida, e diante da árvore do conhecimento do bem e do mal.
E você terá a oportunidade de construir, de edificar, de balizar o seu coração e a sua consciência a partir do conhecimento, do bem, do mal, da dependência das coisas e da independência de Deus, ou você poderá estabelecer a sua consciência a partir de Cristo, a partir do Senhor. E existem 3 fenômenos, queridos, que acontecem todos os dias, ou pelo menos deveriam acontecer todos os dias, com aqueles que migram, aqueles que são tirados com mão poderosa de uma consciência trevosa, do império das trevas, para agora o filho do reino do amor do Pai. 3 fenômenos que são, na verdade, a cura. Eles compõem de forma triúnica a nossa cura, o caminho de recuperação. São 3 palavrinhas gregas. Eu me lembrei agora daquele grupo, daqueles vídeos. 3 palavrinhas. São 3 palavrinhas gregas. E você não precisa decorar. Você não precisa memorizar as 3 palavrinhas. Mas eu quero que você entenda a razão e o porquê dessas 3 palavras apenas. Quando nós entendemos o que é a consciência de Deus trabalhada em nós, acontece aquilo que está escrito como kenosis. Pastor Josué, o que é a kenosis? De maneira simples, muito objetiva, kenosis é o vazio, kenosis é o esvaziamento. Lembra do texto bíblico de Satanás? O que ele quis? O que ele intentou? Lembra do texto bíblico, do texto da queda do homem, o texto alegórico? O que o homem quis? A sua independência. Então o caminho do esvaziamento é o caminho de que eu olhar para mim, falar assim, eu sou um pecador, eu tenho uma consciência, mas essa consciência precisa estar amarrada ao Senhor. Mas eu estou muito cheio de quê? De coisas. Eu estou muito cheio de quê? De tralhas. Eu estou muito cheio de quê? De ego. Eu estou muito cheio de quê? De pecado, de julgamentos, de tantas coisas. Eu preciso me esvaziar de mim mesmo. E acontece a kenosis. E ao mesmo tempo que acontece a kenosis, você vai se esvaziando, ou seu ego inflado, ele vai murchando, mas é necessário que algo, ou que alguém, uma força, uma potência, ocupe esse vazio do seu ego. E é o próprio Senhor. E acontece agora o preenchimento. A segunda palavrinha grega é o pleroma. E a gente vai sendo preenchido, vai sendo enchido. E ao mesmo tempo que há um esvaziamento, há também o quê? Um preenchimento. E você vai sendo preenchido na medida que você vai sendo o quê? Esvaziado. E é um círculo virtuoso, é um circuito da vida de retroalimentação. Você vai se esvaziando e você vai se enchendo. Você vai se esvaziando de si mesmo, do ego, da sua vontade caída e natural e corrupta e perversa. E você vai sendo cheio e preenchido e saturado da vida, da cura, da graça de Deus, do reino, do governo. E acontece então a terceira palavrinha grega, que é a ruiotesia. Você agora vai sendo ascendido, você vai agora readquirindo dia após dia a posição de filho, a posição daquele que governa, a posição daquele que reina em vida, porque você é um filho que retornou e continua a retornar no coração e na consciência para a casa do Pai. Quem está compreendendo, diga amém. Amém? Tudo isso, querido, diz respeito, na verdade, a compreender qual é a nossa necessidade.
compreender que coisas não mudam a vida do homem. Você pode ter coisas para facilitar a vida, mas você não conte com as coisas para mudar a vida. Quem entendeu? Quem tem carro aqui? Ter carro é bom? Bom demais, né? Carro ajuda? Bom, claro que ajuda. Faz coisas acontecerem. Mas qual é o carro que muda o coração do homem? Aliás, muda, né? Muda, Marcinho. Muda. Qual é o meu carro? Qual é o seu carro? Muda, mas isso é o que? A consciência caída. É a consciência trevosa daquele que é conduzido pelo motor do carro. O nosso motor não é um carro. O nosso motor não é conduzido ou não é alimentado por gasolina, por óleo diesel, por álcool, etanol. Nós não somos conduzidos por essas coisas, ou por flex. O nosso combustível é o Espírito Santo de Deus. E é isso que muda a vida do homem. Então conhecereis, então vocês saberão, vocês conseguirão fazer a distinção daquele que é justo e daquele que é perverso, daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Não por coisas, mas na verdade por aquilo que está dentro do nosso coração, ou a nossa consciência. Eu separei muitos textos, e eu sei que não será possível, mas eu louvo a Deus pela liberdade da ministração, mas eu quero compartilhar pelo menos que seja o primeiro texto. Eu separei alguns grupos de contrastes, e vai ficar para uma próxima oportunidade. Eu já me antecipo dizendo isso, não será possível, mas eu quero pelo menos o primeiro, ou, sendo muito generoso, quem sabe, o segundo texto, para a gente entender alguns contrastes na Bíblia, daquele que serve a Deus e daquele que não serve, do justo e do perverso. Abra sua Bíblia, se você estiver ainda em Malaquias, no primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 5, eu quero ler duas porções de Mateus capítulo 5, e talvez gastar aqui, investir um tempo robusto em Mateus 5, e a gente fica com Mateus 5 e também com Mateus 7. Quem achou, diga, achei. A partir do versículo 1, nós iremos ler até o versículo de número 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Capítulo 7, eu quero ler com vocês, que é o último capítulo do Sermão da Montanha, a partir
do versículo 15 até o versículo 20. Quem achou, diga: achei. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Destaque mentalmente essa expressão, frutos, ou pelos seus frutos conhecereis. Destaque na lousa da sua mente. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. É um texto simples, é um texto muito didático. Sim ou não, pessoal? Há grandes dificuldades em entender esse texto? Eu acredito que não há grandes dificuldades de entendermos esse texto. Possivelmente exista, quem sabe, uma interpretação um tanto que distorcida ou não muito bem encaminhada sobre a compreensão desse texto. Os irmãos devem saber que Mateus, capítulos 5, 6 e 7, compõem aquilo que a gente chama de o Sermão da Montanha. Quem sabia dessa informação? Se você não sabia, você aprendeu uma informação nova nessa noite. Capítulos 5, 6 e 7, 3 capítulos que formam o Sermão da Montanha. Nós lemos uma primeira porção que fala sobre as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças, elas compõem nesse Sermão da Montanha o próprio coração do livro de Mateus, ou o próprio coração do Sermão da Montanha, que fala de características, que fala, nós gostamos de dizer que é uma consciência, na verdade, do Senhor, daqueles que são bem-aventurados, os pacificadores, aqueles que têm fome de quê? De justiça. O que mais? Quais são as bem-aventuranças? Aqueles que são justos. Nós estamos falando sobre justiça. Os limpos de coração. Então você tem uma série de bem-aventuranças. Mas é interessante que ao longo desse Sermão da Montanha, Jesus Cristo vai falando sobre coisas práticas, muito práticas para nós. E a gente talvez não se perca com a roupa, nem com a bebida, nem com a comida. A gente não se perca com essas coisas que são tão estereotipadas, tão externalizadas, mas a gente pode se perder com coisas ditas santíssimas, ditas que são espirituais demais. E Jesus Cristo fala sobre, voltando algumas páginas, sobre a oração. Antes ele fala sobre as esmolas, ele fala também sobre a oração, e dá o exemplo da oração. Ele fala sobre o jejum, ele fala sobre o tipo de coração que o homem pode ter, ou onde está o seu tesouro, aí estará também o teu coração. Jesus Cristo, ele fala também sobre duas estradas, e todas essas questões que são práticas. E eu pergunto para você, quando você pensa em fruto, voltando agora para o capítulo 7, você pensa em quê? O que a palavra fruto te remete? Resultado, não é isso? O que é um fruto? É um resultado? Por exemplo, uma macieira, ela produz o quê? A maçã é o quê, então, da macieira? É o fruto, ela é o resultado. Mas a gente costuma entender fruto apenas como sendo uma obra, apenas como sendo um resultado que está do lado de fora. Mas a Bíblia nos ensina simbolicamente, a Bíblia nos ensina espiritualmente que o fruto, antes de mais nada, é uma consciência.
Lembra lá do Éden? Eu falei algumas vezes aqui, e nós já estamos acostumados a pensar e a refletir sobre isso, que dentro do homem existem duas árvores que movem então a sua decisão, que fazem o homem ter uma consciência caída ou uma consciência unida e dependente a Deus. Porque é interessante que no capítulo 7, no texto que nós lemos, o Senhor fala que os falsos profetas seriam conhecidos por seus frutos, e não apenas por aquilo que é dito, ou pelas roupas, ou pela aparência, mas principalmente e especialmente pelo coração e pela consciência. Que tipo de frutos nós temos dentro de nós? Que tipo de consciência nós temos dentro de nós? Será que nós temos uma consciência pacificadora? Será que nós temos frutos pacificadores? Ou nós temos frutos e uma consciência daquele que a qualquer momento é aquele que quer tirar e ter razão em tudo, satisfação em tudo? Que tipo de consciência de coração nós temos? É claro que isso irá gerar comportamentos, mas tudo parte do quê? Do tipo de consciência que nós temos. Nós somos pacificadores, nós somos os amantes da justiça, ou nós temos prazer na injustiça? Nós somos limpos de coração, ou nós somos perversos de coração? Então tudo isso implicará em circunstâncias, tudo isso implicará em algo que é externo, mas na verdade parte daquilo que está dentro de nós. Então, esses dois textos que nós lemos, queridos, em Mateus, eles falam de um coração, eles falam de frutos, mas entenda fruto como uma intenção, entenda fruto como algo que parte de uma consciência, porque é possível, e Jesus Cristo nos esclarece sobre isso, dar uma esmola, dar uma oferta, fazer uma oração, fazer um jejum, orar, pregar, cantar, evangelizar, congregar, fazer uma série de outras coisas que não estão enumeradas aqui, que são centenas e centenas. É possível fazer tudo isso, que é analisado externamente como um quê? Um fruto. Sim ou não? Se você tem duas pessoas que colocam a mão no bolso e tira assim uma nota, eu não tenho a nota grande aqui não, mas é só para os irmãos imaginarem, tá bom? Uma nota de... Já está de R$200 já? Já está? Já está? Já posso profetizar então? Então tá bom. R$200. E aí ele dá aquela esmola. Uma esmola para o pedinte ali, para o... Ah, pastor, isso é impossível. Não, mas ele deu. Ele deu. Externamente, o que você viu? Com os olhos naturais, você viu o quê? Você viu um ato de esmola. Aí vem um outro e faz a mesma coisa. O que você viu? Um ato de esmola. Mas a pergunta é: qual é a intenção deste? Qual é a intenção daquele? Nós não vamos julgar, é claro, mas é possível que aquilo que foi externalizado, que é visto como resultado, um fruto, mas é em primeiro lugar um fruto de uma consciência, é o fruto de um coração que quer ser amado pelos homens, que quer ser reconhecido pelos homens, que quer ser aplaudido pelos homens, que quer ser ovacionado pelos homens, ou de um coração que simplesmente quer servir a Deus no próximo. E isso pode ser transferido para qualquer coisa das nossas relações, ou daquilo que nós vivenciamos enquanto igreja, da nossa fé, da nossa caminhada, daquilo que a gente faz aqui dentro, daquilo que a gente faz do lado de fora, da sua oração, da sua pregação, da sua comunhão. Tudo isso parte de frutos da consciência ou do tipo de consciência que nós temos. Então, vereis a diferença, o contraste daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus.
do justo e do perverso. E que você possa, meu irmão, nessa mensagem, que teríamos mais alguns textos, mas eu prefiro acabar por aqui, apresentando esse texto de Mateus, que você possa refletir sobre esses contrastes do coração, esses contrastes da consciência humana, e leve para casa não apenas essas informações, mas que você se conforme à mensagem. Eu costumo dizer que a sabedoria, ou que o conhecimento, possui três níveis. Todo o conhecimento, ele é disposto em 3 níveis. O primeiro é o informativo. Eu li 1 ou 2 textos, você entendeu algumas coisas, alguns conceitos, anotou ou memorizou palavras, um termo grego ou outro, e isso é o mais superficial, e acredite, é o menos importante, é a informação. Nós temos que nos aprofundar, na verdade, na transformação, é como essa palavra nos transforma e nos altera, e a pergunta é, nos transforma e nos altera em quê? E aí entra o terceiro nível do conhecimento. Nós passamos da informação, adentramos para a transformação e nós então chegamos na conformação. É ser conformado na sua consciência, à própria consciência de Cristo. É ser conformado no seu coração, ao próprio coração de Deus, para que se cumpra em nós, não apenas de modo escatológico, mas de modo presente, hoje que nós, os servos de Deus, os filhos de Deus, os filhos do reino, resplandecerão como o sol. Resplandeça, meu irmão, resplandeça, minha irmã, como o sol, e essa é a distinção que nós temos que ter.